Olá, bem-vindos ao 7º vídeo dos tutoriais de PHP para iniciantes. O meu nome é João Pinheiro e desta vez vamos falar de condicionais, if statements. O que são condicionais? Vocês trabalham todos os dias com condicionais. Na vossa mente, mesmo que inconscientemente, trabalham com condicionais. Uma condicional será, por exemplo, um bom exemplo é: se chover, levo o guarda-chuva. Isto é um exemplo de condicional. Eu até vou guardar esta condicional para mais tarde, porque vamos precisar de tornar as coisas mais complexas. Caso contrário, não levo. Ok? Isto é uma lógica simples, não é? Se chover, levo o guarda-chuva. Caso contrário, não levo. Isto é uma condicional. Como é que traduzem isto para programação? Obviamente não usam português, mas usam inglês. E if qualquer coisa se passar aqui dentro, então, eu vou fazer isto da forma mais fácil de ler. Não é a forma que eu uso, mas é a forma mais fácil. Então, vai tomar uma ação. E fechar essa ação. Ok? Caso contrário, ou seja, else, ele vai executar outra ação. E aqui dentro vai estar a tal ação que vai executar se aquele statement, se aquela afirmação não for verdadeira. Passando isto para código e usando um exemplo simples, vamos tirar isto daqui. Usando um exemplo simples, podemos pôr, por exemplo, se 2 igual a 2, a nossa ação vai ser fazer um echo verdade. Temos que fechar aqui a nossa ação. Caso contrário, caso 2 não seja igual a 2, vai fazer echo falso. Isto é um exemplo muito simples e um bocado pateta, mas para vocês entenderem rapidamente. Qual é que será o resultado disto? É verdade, porque 2 é igual a 2, de facto. Mas se nós pusermos aqui outro número e tornarmos esta condição falsa, por exemplo, 5. 5 não é igual a 2, obviamente deverá dar falso. Cá está, falso. Isto é uma condicional simples. Um if statement, como se diz em inglês. Isto é uma forma de escrever o código. Existe outra forma de escrever que é a que eu uso mais, mas isto é um bocado de preferências. É puxar isto para cima, esta chaveta para cima, puxar o else para cima e a outra chaveta e deixar isto assim. Isto é mais o meu estilo de escrita de código, mas cada um terá a sua forma de escrever ou de trabalhar. Eu acho que é mais fácil para começar trabalhar assim, porque é mais fácil também ver quais as nossas condições e quais é que são os efeitos das nossas condições. Outra coisa que eu queria falar, e por isso é que guardei o texto, nesta situação, se chover leva o guarda-chuva, caso contrário, não levo. Isto é o que nós temos aqui, basicamente. Mas e se houver mais condicionais? Se chover leva o guarda-chuva. Nós podíamos pôr aqui no meio qualquer coisa como: se chover leva o guarda-chuva. Se nevar, leva o guarda-chuva. Ok? Caso contrário, não levo. Ou seja, podemos pôr aqui: se fizer sol. Por exemplo, é isto que eu quero que vocês entendam, é que pode haver mais do que uma condição e podem ser todas analisadas. E como é que se consegue isso? Com uma coisa chamada else if. Para que esta segunda condição, else if, funcione, temos que pôr aqui qual condição, ou que condição é que ele tem que cumprir. Portanto, vamos mudar um bocadinho aqui a nossa estratégia e vamos pôr aqui, em vez de ser igual, vamos pôr maior.
Então, vamos dizer assim, se até podemos usar aqui uma variável x, criamos uma variável aqui em cima, que será, como vocês sabem, o dólar $x igual a um número, neste caso vamos usar mesmo o 5. Se a variável x, desculpem, se a variável x for maior que 2, então pomos maior que 0 aqui, é melhor. Então pomos aqui o número é positivo. Caso contrário, não é só caso contrário, é caso contrário se outra condição, que é x for menor que 0, o número é negativo. E depois finalmente podemos usar o nosso else e a tal condição final, que será um echo, que neste caso pela lógica, se não é inferior a 0 nem superior a 0, só pode ser 0, não é? Então vamos pôr que o número é 0. Isto não tem muita densidade esta coisa, mas foi o que me veio à cabeça agora. Então vamos testar. Ele diz que o número é positivo, como nós pusemos lá o 5, ele é positivo. Se nós puséssemos, por exemplo, menos 4, um número negativo, o resultado é, o número é negativo. Se nós puséssemos aqui uma 0, nem é maior que 0, nem é menor que 0, é igual a 0, então deverá dizer o número é 0. Já está, é assim que se conseguem comparar várias condições com o sistema de if e else if. Isto poderia ser duplicado, triplicado, por exemplo, este else if, esta condição verificável, podia ser feito assim. Nada impede que existam mais. Entendem? Eu só quero que entendam a elasticidade que isto pode ter. Porque isto vai ser a base da maioria dos vossos programas e aplicações. Os condicionais são uma ferramenta espetacular quando temos que trabalhar com variáveis e valores das variáveis. Por exemplo, os produtos num carrinho de compras, se existem ou não existem produtos num carrinho de compras, executar esta ou aquela ação, se há campos preenchidos ou não, se o nome é maior do que devia, enfim, montes de aplicações. Mas é importante que vocês pratiquem um pouco com isto e pensem como é que isto funciona, qual a lógica do else if. Eu acho que expliquei de forma bastante simples, mais simples do que nos outros tutoriais de JavaScript. Mas contudo, se tiverem alguma dúvida, comentem no canal, ponham a dúvida, mandem mensagem, que eu terei todo o prazer de explicar se tiver tempo para isso. Também não prometo. Mas subscrevam o canal, partilhem com os amigos, partilhem no Facebook, partilhem onde quiserem. Isto é feito para vocês, portanto, até à próxima e divirtam-se.